Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com temas reveladores e importantes que, infelizmente, você não verá pelos grandes veículos de comunicação. Você que já acompanha os nossos encontros aqui sabe que eu não faço sensacionalismo. Portanto, quando eu analiso o comportamento do presidente da República e do poder constituído, não tem como a gente aliviar em algumas análises e algumas expressões. Pela minha formação em Direito, em jornalismo, pelo fato de ser professor e de estar aqui numa plataforma pública, eu tenho que escolher bem as palavras aqui, porque eu estou lidando com autoridades, com reputações, enfim. A gente tem que ter muita responsabilidade. Então, quando eu digo que nós temos um presidente da República que comete crimes reiterados e que uma pessoa que comete crimes é um criminoso, isso aí não é uma fala sensacionalista. É uma fala de alguém que conhece alguma coisa do direito, que leciona nessa área e que está vendo a coisa clara, uma coisa nítida. E fica cada vez, eu fico muito incomodado, eu fico transtornado às vezes de ver que eu sei que as grandes instituições de mídia, os grandes grupos de informação, de comunicação, autoridades da República, também estão enxergando aquilo que eu vou falar com vocês, mas por interesses econômicos, porque essa é a finalidade dessa gente, eles não fazem absolutamente nada para destituírem uma pessoa que está atuando tanto contra o povo brasileiro, contra a nossa pátria, contra o futuro do Brasil, contra a nossa sanidade e a nossa saúde. Bom, antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, está nos conhecendo, convido você, eu estava até me esquecendo, a se inscrever aqui no nosso portal, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso aumenta o alcance aqui do nosso portal, e a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, não é necessário você ser um gênio para perceber se uma coisa está certa ou uma coisa está errada. Se você vai numa festa, tem uma pessoa bebendo muito ali, você sabe que essa pessoa não pode dirigir. E se ela sair dirigindo, você não vai pegar carona com ela. Você não precisa ser um gênio para descobrir ou para perceber que alguém que atravesse um sinal vermelho está colocando em risco a vida de pessoas. Ou até num campo lúdico, quando você está numa partida de futebol torcendo para o seu time, quando toda a torcida está vendo que de repente um jogador não está indo bem e que esse cara precisa ser substituído, você fica chateado se o técnico não faz ali a substituição daquela figura. Por que é que nós não fazemos a substituição do nosso presidente da República, sendo ele um jogador que está jogando contra o nosso país? Qual o interesse maior que está por trás da permanência de uma figura tão criminosa? E aí volto a sublinhar, não é nenhum tipo de ataque pessoal. Gente, o presidente, nas suas quintas-feiras, nas suas lives, ele comete crimes reiterados. Que crimes são esses? Ele desinforma a população, ele mente para a população. Gente, a mentira não é uma situação, um comportamento aceitável de um cara que preside um país, de um personagem que represente uma nação. Isso é responsabilizável pela Constituição Federal, pela Lei de Crime de Responsabilidade e, em muitos casos também, esses comportamentos estão dentro do Código Penal brasileiro. Então, é inexplicável a gente ver que, por exemplo, um pequeno ladrão, um pequeno delinquente, quando ele pratica um crime, ele é preso e ele é sujeito a uma série de sanções e ele só não é preso se ele tiver cúmplices, se ele tiver parceiros, se ele tiver gente escondendo a prática do crime ou se as vítimas não souberem, né, ou não saberem que estão sendo vítimas do crime. Enfim, do mesmo modo, no plano da estrutura de poder num país como o nosso, as coisas acontecem do mesmo modo. Se nós temos alguém que está praticando crime contra a nação e esse alguém é protegido, esse alguém não tem esse crime revelado para as próprias vítimas, essa figura vai continuar a praticar crimes para cima e para baixo. Ontem na live do Bolsonaro, eu não vou colocar aqui trechos, era só um trechinho muito pequenininho. Ele falou uma série de mentiras e, como eu disse a vocês, não são mentiras ingênuas nem mentiras que não causam nenhum impacto. Quando ele sugere que as pessoas devam tomar determinada providência, determinado medicamento, determinado comportamento, isso mexe com a vida de todos nós. Isso pode ser a diferença entre a vida ou a morte. A vida do presidente não está ficando tão fácil como muita gente imaginava que estaria ou que ficaria, né? Hoje, pela primeira vez, estou vendo essa notícia aqui, que a PGR coloca Bolsonaro como foi citado nominalmente
como uma das pessoas que incentivaram atos antidemocráticos. É a primeira vez que isso acontece, gente, está escrito aqui, é a primeira vez que a PGR cita nominalmente Bolsonaro dentro do inquérito de um documento sigiloso enviado ao Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma iniciativa que se somarão a tantas outras que vão colocar o presidente da República numa situação muito complicada, para dizer o mínimo. Eu tenho dito aqui que dentro do direito, dentro da avaliação, o presidente não tem como escapar da cadeia, porque é o que diz a lei, é o que diz a Constituição do nosso país. É como funcionam os processos em relação a políticos que cometem crimes, ainda mais crimes de morte, né, gente? Nós não estamos falando aqui de corrupção, de desvio, não, nós estamos falando de mais de 600 mil pessoas mortas aqui no nosso país. E o presidente ontem ficou na live dele quase 1 hora, ou mais de 1 hora, e me chamou a atenção, primeiro foi a audiência, que foi muito mais baixa do que em outras ocasiões. Isso mostra que pode ter uma parcela dos seus seguidores que andam mais desiludidos do que a vã filosofia poderia imaginar. Mas aí o Bolsonaro, mais uma vez, fez uma série de pregações ali na área da economia, ele falou mais uma vez do gás, que o gás a gente tem que comprar o gás direto, né? Está se falando aqui no Vale Gás aqui da Petrobras, a Petrobras funcionar como subsidiária de gás. Ao invés de a gente erradicar a pobreza no nosso país, eles ficam bolando sempre programas maiores para fazer mais esmolagem para as pessoas que estão ali se matando, cozinhando com álcool, com pneu, com graveto, enfim. Mas esse é o Brasil, essa é a percepção dessa gente que está no poder. Pois bem, então ele falou disso, falou que a solução é a gente alugar um caminhão, todo mundo comprar botijão de gás, depois se cotizar e distribuir os botijões. Se essa moda pega, gente, a gente vai voltar à época da barbárie, da pedra lascada. Acabou o comércio, porque se eu precisar abastecer, basta eu alugar um caminhão-tanque, ir lá na refinaria, comprar e depois cotizar com os nossos amigos. A gente pode comprar qualquer produto, arroz, feijão, enfim. E o Bolsonaro fica dizendo falsamente que o problema é SMS. Gente, todos os produtos que a gente consome têm algum tipo de imposto. Se você comprar o pão lá na ponta, evidentemente o quilo do pão vai custar muito mais caro do que o quilo do trigo, que ali faz surgir o pão. Então, esse tipo de situação que o Bolsonaro fica colocando é para engrupir pessoas. Eu vou falar de economia, mas vamos chegar aqui para a área da saúde, que é a área que mais me incomoda, porque são dados que eu sozinho consigo pesquisar, e você que está me acompanhando aqui pode acompanhar também, e que os grandes veículos de comunicação não sabem, ou eles sabem e estão escondendo do público de uma maneira geral. Vamos lá para os dados concretos. O Bolsonaro falou mais uma vez do tratamento precoce, que o que acabou com a economia foi a política do fique em casa, sempre dizendo que, insinuando que esse tipo de comportamento ainda está presente até os dias de hoje, que isso ainda que está criando um obstáculo à economia. E aí fez a propaganda, como sempre, aí dos remédios imprestáveis, e a gente tem os fatos aqui para a gente analisar. Se eu e você estamos analisando isso aqui, por que que isso não está sendo de conhecimento ou está sendo transmitido para o povo de uma maneira geral e não será? Bom, vamos aos fatos. Farmácias venderam mais de 52 milhões de comprimidos do kit Covid na pandemia. Gente, o Brasil foi o país que mais consumiu remédio, esse tipo de remédio imprestável. Só um deles, a gente vê nessa notícia aqui da CNN. Venda de vermectina cresce 857% no último ano. Então, se o Brasil foi o país que mais consumiu esses remédios imprestáveis, bom, se eles prestassem aqui no nosso país, nós teríamos que ter um índice de óbitos muito mais baixo que outras nações que não estão fazendo uso desses remédios. Se vocês chegam aqui no site da BBC, que pega informações da Johns Hopkins University, a gente vai chegar a vários números aqui. E, infelizmente, esses números não são mostrados. Aqui é um mapa mundial, mostra que no mundo nós temos 4.748.000 vítimas fatais e o Brasil tem mais de 13% desses números no mundo inteiro. Nós temos 3% da população do planeta e 13% dos mortos no planeta inteiro. Bom, então se o Brasil, esse medicamento que o Bolsonaro fica dizendo, se ele fosse eficaz, e veja como é que isso contamina tantas pessoas, né? A gente vê uma figura como essa aqui, um empresário bem-sucedido, o cara tinha obrigação de ter um mínimo de conhecimento, de não ser tão boçal, tão ridículo, tão criminoso, de ir para uma CPI, ficar defendendo aquilo que bastava ele fazer uma pequena consulta, um homem viajado, um homem que pode saber o que aconteceu em outras partes do mundo, saber que não existe nenhuma nação que praticou esse tipo de remédio e que esse troço não deu certo. No entanto, aqui, enfim, serviu de um mantra para engabelar a população, para desviar a atenção de uma maneira geral. Bom, quando a gente pega aqui
vou disponibilizar para vocês essas informações, que os 20 países que mais tiveram vítimas no mundo, nós vamos ver que o Brasil tem a maior taxa de mortalidade, só perdemos para o Peru. E aí eu vou dizer para vocês por que o Peru teve mais mortos do que aqui no Brasil. Nós tivemos uma taxa elevadíssima de 283 óbitos por cada 100 mil. Por que a Rússia teve 137 pessoas, a Indonésia 52, a Índia 33, mesmo os Estados Unidos, com a taxa menor do que no Brasil, 209, Reino Unido 202, Itália 215, Colômbia 254, Irã 145. Todos os países que eu citei, nenhum deles utilizou os remédios que o Bolsonaro está defendendo. Então, alguma coisa não está sendo verdadeira. Mas por que isso aí não está sendo exposto para o povo de uma maneira geral? De uma forma direta, gente, o que eu quero dizer? Olha, quando o Bolsonaro esse tempo todo tem defendido esses tratamentos, como é que tem que ser a abordagem direta? O presidente ontem defendeu um remédio que não serve para absolutamente nada. Esse comportamento do presidente, a Constituição diz que é um comportamento que gera crime de responsabilidade. Ele tem que sofrer um impedimento por conta disso. Além disso, isso é crime comum. Isso que eu estou dizendo para vocês foi colocado de uma forma bem direta dessa forma? Não. A cobertura da pandemia se deu de uma maneira jornalística, mas sem apontar a responsabilidade do presidente da República. Dessa forma tão direta como eu estou dizendo para vocês. Porque o presidente foi eleito para cuidar da saúde, para comandar um governo, para enfrentar, e não para fazer notícias falsas que nos levaram a essa situação tão dramática que a gente está vivenciando no país. Não fossem os prefeitos, os governadores, e aí o mérito até dos meios de comunicação, de terem defendido a ciência, de mostrarem que não era para a gente aglomerar, a gente usar máscara, lutarem pela vacinação ali, os índices aqui no Brasil seriam estratosféricos. E aí a gente vê o país que ganha da gente em número de mortos por cada 100 mil habitantes, o Peru. É um país lindíssimo, mas um país muito pobre. O que aconteceu lá, gente? Eles não conseguiram fazer isolamento, eles têm uma rede de saúde menos organizada que a nossa, e o povo, mais de 70%, vive de situações informais. Então eles foram para as ruas mesmo, eles se aglomeraram em mercados e a disseminação do vírus lá não poderia ser de outra forma. Moral da história, eles têm uma taxa de mortalidade lá que chega a 630, 620 por cada 100 mil, quase 2,5 vezes mais do que acontece aqui no Brasil. Detalhe, lá também eles não têm o remedinho. Lugar nenhum está tendo o remédio, gente. Só aqui no Brasil está tendo essa empulhação. Esse troço só é debatido, só ainda é objeto de algum tipo de análise e de algum tipo de debate aqui no nosso país, por conta dessa gente que fez dessa bandeira uma forma de não paralisar o Brasil. Tome remédio, vão para a rua, vão enfrentar aquilo que o Bolsonaro diz. E as lives do Bolsonaro, elas são muito interessantes por um aspecto jurídico, é o seguinte, ele confessa os crimes a toda live. Cada live do Bolsonaro é uma prova que ele cometeu crime. Quando ele diz, eu não fechei nada, mas era para fechar. Eu não fiz nada, mas era para fazer. Quando um governante ele se omite, ele está se responsabilizando diante de uma situação muito trágica. E aí, gente, outra empulhação também na sua live, eu tenho que falar rápido às vezes aqui, porque são muitos assuntos, né? E eu quero fechar aqui com uma história. O Bolsonaro falou também do preço do diesel. Gente, vou disponibilizar para vocês um site muito interessante chamado Global Petrol Prices. Tem preço de energia elétrica, de gás, de cozinha, de diesel, de gasolina. É muito interessante, você navega pelo mundo inteiro. Quando você pega no diesel, aqui o preço do diesel no mundo inteiro, você vai ver que no Haiti o caminhoneiro haitiano está pagando menos da metade do que o brasileiro, o caminhoneiro da Bolívia, do Sri Lanka, da Colômbia, Afeganistão, Quirguistão, Nigéria, Omã, Tunísia, e vai embora. Todos esses países pobres que não produzem petróleo, estão vendendo o diesel mais barato do que aqui no Brasil. O Brasil está aqui no meio da tabela com o diesel com o mesmo preço que é o praticado nos Estados Unidos. Mas aí tem uma diferença que os caminhoneiros brasileiros não têm a menor ideia, né? O salário mínimo nos Estados Unidos, nos estados de Washington e na Califórnia, o salário mínimo está girando entre $2.000 e $2.100. Um caminhoneiro que use um salário mínimo para comprar diesel nos Estados Unidos, ele coloca 2.103 litros no caminhão dele, ele tem essa reserva para abastecer os seus caminhões, ou o seu caminhão.
Aqui no Brasil, um caminhoneiro que utilize salário mínimo para encher o tanque do seu caminhão, ele só compra 203 litros, ou seja, 10 vezes menos o que um motorista de caminhão compraria ou compra nos Estados Unidos. Então, como é que pode a gente ter o mesmo preço do combustível aqui, nós sendo autossuficientes, com a economia paupérrima em relação à economia norte-americana? Como é que a gente pode ter essa equalização de preços? Isso aí, gente, é política governamental. Isso aí não é só mercado. Isso é uma escolha econômica que o governo brasileiro está fazendo, não para privilegiar o povo brasileiro, mas para privilegiar o grande capital, os grandes acionistas. E aí a gente vem com aquela empulhação do Bolsonaro, que o negócio é a gente sair para depósito comprando gás e distribuindo para as pessoas que a gente conhece, que as coisas ficaram muito melhores. Ontem, se a moda colar, né, gente, acaba o comércio. E ontem, o Bolsonaro tem repetido uma frase que ele acha genial, e eu quero chamar a atenção de vocês nessa fala final, nessa parte final aqui, dessa fala do Bolsonaro aqui. Acompanhe a gente aqui, o raciocínio genial do Bolsonaro. Vamos lá. Problema, né? Ó, quem até os 25, 30 anos não é de esquerda, né? Não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dessa idade continua sendo de esquerda não tem cérebro. Que beleza, né? Então, o Bolsonaro diz assim, quem até essa idade, 25, 30 anos, né, não era de esquerda, não tinha coração. O Bolsonaro nunca foi de esquerda, então ele nunca teve coração. E quem nunca teve coração, não faz brotar um coração dentro do peito. Isso explica o seu desamor, a sua falta de empatia, a sua falta de coração para com o próximo. E com relação ao cérebro, o Bolsonaro consegue também essa proeza de ser um governante que não tem coração e que também não tem cérebro, porque se fizermos uma análise no que tem dentro daquela cabeça, a gente só vai encontrar mesmo vento. É um grande pastel de vento humano e não só um pastel de vento, é um pastel que comete crimes. E alguém comete crimes, gente, tem que ser exposto, tem que ser revelado para o povo brasileiro. Enfim, nós vamos fazer aqui nosso papel aqui sempre que a gente puder, porque se eu estou vendo, eu tenho que falar. Eu não vou ficar calado enquanto a gente tiver nosso espaço aqui. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. E a diferença do nosso país está nas mãos de pessoas como vocês, que estão preocupados, estão cada vez mais se conscientizando e mostrando para as pessoas espaços como o nosso aqui, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Um grande abraço mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.